Olá a todas e todos! Depois de muita espera, saiu a videoaula 2 de História da Ásia. Quero me desculpar com todas e todos e agradecer a paciência pela demora, né? Atrasamos um pouquinho o nosso cronograma da disciplina em decorrência, né, dessa pandemia que ainda não acabou, né, que acabei pegando também e não foi uma forma muito leve. E aí fiquei um tempo mesmo de licença médica e agora demorou um pouquinho para retomar as atividades. Mas aos poucos a gente vai entrando nos eixos e até que enfim saiu a videoaula 2 do nosso curso. Então, como eu disse na aula passada, esse curso vai ser um estudo do livro-texto, né, elaborado pelo professor Emiliano Unzer Macedo, História da Ásia. Então, um livro planejado para esse curso, né? Então, as videoaulas serão baseadas nos capítulos do livro. Para essa segunda unidade, eu pedi que vocês fizessem a leitura, né, do capítulo 2, Encontros e Defrontações na Ásia. Né? Esse é o nome do capítulo. Aí esse subtítulo aqui fui eu que coloquei, né, a Ásia no século XIX, porque como a gente viu na aula passada, o nosso recorte temporal é a modernidade, né, a época moderna e contemporânea, né? Infelizmente não vamos voltar lá para a antiguidade nem Idade Média, mas estudar a Ásia num contexto mais contemporâneo. E aqui, pessoal, especificamente nesse capítulo 2, nós vamos analisar as diversas situações, os diversos problemas, os confrontos, né, os encontros e confrontos que ocorreram durante o século XIX. Um período bastante rico e ao mesmo tempo conturbado, né, da história mundial. Né, é um momento, nesse contexto, é o contexto do imperialismo, né, e o que foi o imperialismo, né? Vamos relembrar um pouquinho o que foi isso para a gente entender melhor esse capítulo e os acontecimentos que ocorreram então na Ásia durante o século XIX. Bom, o imperialismo foi uma política de dominação, né, das chamadas grandes potências da época, no caso aqui, especialmente as potências europeias, né, em mais especificamente ainda a Inglaterra, né, e a França, que vão encabeçar esse momento, né, também é parecido com o que aconteceu lá no século XV, no século XVI, né, de um movimento de buscar novas terras para explorar, né, tanto que esse período também é chamado de neocolonialismo, né, é uma nova busca por territórios, por dominação de territórios. Mas aqui tem algumas peculiaridades, né? Tem algumas diferenças. Esse novo colonialismo não é o mesmo do passado. Aqui as motivações e as intenções são outras, são diferentes. Enquanto lá no passado, né, lá durante o período colonial, a principal desculpa, né, para impor, né, a dominação das potências europeias sobre outras regiões, né, como os países ibéricos, por exemplo, na região da América, é levar a palavra de Deus, né, levar o cristianismo para regiões que ainda não conhecem, né, catequizar os nativos, catequizar os selvagens, num contexto, né, daquela época de reforma protestante, em que a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, num contexto de contra-reforma, né, criação da Companhia de Jesus e busca então por novos fiéis. Aqui nesse momento que nós vamos estudar a partir de agora, né, no século XIX, é um momento, o século XIX é um momento de grandes transformações na humanidade, transformações tecnológicas, né? A Inglaterra, especialmente, estava passando, já tinha feito a sua revolução industrial, já estava passando por um segundo momento, né, da revolução industrial, ou segunda revolução industrial, como podemos dizer também, em que esses países estavam já bastante industrializados, né? A Inglaterra, a França também estava se industrializando. Países que recentemente tinham se tornado nações, né, Estados-nações, a Alemanha, a Itália,
né? Então, são países que estavam passando por uma rápida industrialização e, sendo bastante industrializados, havia muitos produtos, né, sendo fabricados e era preciso, então, o mercado consumidor, pessoas para comprar esses produtos, né? E também a indústria precisa de quê? Precisa de matérias-primas, né? E onde vamos encontrar esse mercado consumidor? Onde vamos buscar essas matérias-primas? Especialmente o alvo aqui nesse momento, então, vai ser o continente asiático e o continente africano, né? Nesse momento, então, eles vão sofrer bastante com essa política imperialista, né? A América também, como sabemos, né? Mas nosso foco aqui é especialmente a Ásia. E qual que é a motivação nesse momento, né? Já que o século XIX é esse momento aí de inovações, né? Na área da tecnologia, na área da ciência, né? No campo das ciências, nós temos aí o desenvolvimento das teorias de Charles Darwin, por exemplo, que vão ser interpretadas de uma forma incorreta, né? Também para a área social, né? O chamado darwinismo social. Então, pegaram aquelas ideias de Darwin, Charles Darwin, né? Que eram exclusivas para se referir à natureza, aos animais, né? E tentaram aplicar também aos seres humanos, criando então conceitos aí a ideia, né, de que existem seres humanos que são mais evoluídos, que são mais civilizados do que outros, né? E aí rapidamente, né, chegou-se à conclusão que os europeus, né, o elemento branco, né, caucasiano, seria o mais elevado dentro de uma escala de evolução, né, dos seres humanos, né? Criou-se a ideia de diferentes raças humanas, né? A raça branca seria mais evoluída do que a raça amarela, né, como eram chamados os asiáticos, ou os negros, né? Esses então estariam no último grau, né, de desenvolvimento dos seres humanos. E dessa forma surge o racismo, né, gente? E as ideias de superioridade racial que vão se tornar bastante perigosas, né, especialmente no começo do século XX, durante o período lá dos nazifascismos. Né? Então essas ideias vão surgindo aí, né, na segunda metade do século XIX, e se tornam sim uma desculpa, né, para promover esse imperialismo, para promover a conquista de outras regiões, né, uma desculpa de levar a civilização, levar os valores ocidentais, os valores civilizatórios para regiões selvagens, né, que têm modos de vida muito exóticos. Em se tratando da Ásia, então, é bastante caracterizada pelo exotismo, né, pelo diferente, e é isso que essa vai ser a justificativa ideológica, então, para essas potências europeias se lançarem sobre a Ásia nesse momento. Então a gente vai ver aqui o caso de as várias regiões da Ásia em particular. Vamos começar falando da China, então. Bom, nós vimos na aula passada que a China tem uma longa história e possuiu várias dinastias diferentes. Né? Na aula passada nós falamos um pouco mais detalhadamente da última dinastia. Né? Até recomendo que quem ainda não assistiu assista, né, um vídeo extra que eu deixei da BBC, novamente, que traz produções históricas muito boas, né, sobre o último imperador da China. E a China sempre foi muito rica, né? Até o século XIX, né? O texto nos informa que era um dos países mais ricos do mundo, uma ótima qualidade de vida. E a China também produzia muitos produtos manufaturados. Né? Era grande produtora de tecidos, né? Especialmente a seda, produtora de porcelana, produtora de chá. Né? E esses produtos interessavam muito para a Inglaterra. Né? Os ingleses compravam esses produtos. Só que os chineses não compravam nada dos ingleses. Né? Então havia uma desigualdade comercial entre China e Europa. Né? Então havia, como nós vimos na aula passada, havia muita resistência, né, do governo chinês para contatos comerciais com o Ocidente. Então, a China e o Japão eram muito fechados, né, em relação a contatos comerciais
contatos culturais, comerciais em geral, né, com o Ocidente. E desde sempre, né, desde muito tempo, né, desde aquele período colonial, né, a China desperta muito interesse no continente europeu devido à sua grande extensão de terras, né, devido à sua grande quantidade de pessoas, né, e sabemos que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Nesse momento aqui do século XIX, ela está passando inclusive por um momento de mais industrialização ainda, né? Então a Inglaterra está passando pela chamada segunda revolução industrial, em que ela precisa estar produzindo muito, né? O maquinário está cada vez mais avançado, produzindo bastante coisa, várias mercadorias, e precisa de pessoas para comprar isso, né? Já está saturado na Europa, então é preciso buscar mais mercados consumidores e também buscar locais para a retirada de matérias-primas, né, para produzir, para ser a sua base industrial, né? Então, de preferência, matérias-primas baratas, né? Então, onde buscar isso? Então, os olhos, né, dos britânicos, dos comerciantes, dos industriais britânicos vão se voltar para a China e a Índia, especialmente, né, por essa grande população, né, um imenso mercado consumidor. Só que tinha aquele problema, né? A Índia não tanto, mas a China era muito fechada aos ocidentais, né? Que eram inclusive vistos como bárbaros, né, por eles. E aí era um grande problema, né, para a Inglaterra, como que ela vai entrar nesse mercado tão fechado, né? Então, um produto que era bastante apreciado pelos chineses era o ópio, né? O ópio que dava bastante lucratividade para os comerciantes ingleses. O ópio é uma substância entorpecente, né, extraída de uma flor chamada papoula e que causa rápida e profunda dependência química na pessoa que o utiliza, né? Então, rapidamente, né, o governo imperial percebeu isso, né, a ação de traficantes, né, que tudo isso era feito de forma ilegal dentro da China, dentro das cidades chinesas, né, nos portos chineses, e o governo imperial então vai proibir a comercialização de ópio, né, dentro da China. Isso obviamente vai deixar os ingleses irritadíssimos, né, porque era um comércio muito lucrativo, e vai gerar então, devido a uma série de fatores, né, vai gerar retaliações, e é decretada então a Primeira Guerra do Ópio, né, ou também é chamada de Guerra Anglo-Chinesa. É um conflito então entre China e Inglaterra. Nós temos aí duas guerras do ópio, né? Alguns livros didáticos às vezes vão tratar como só uma guerra, porque elas aconteceram bem próximas, né, umas das outras, mas foram dois conflitos separados e foram ataques bem violentos, né, dos ingleses. Os ingleses vão entrar com navios de guerra muito poderosos. Sabemos que a Inglaterra era uma potência marítima desde séculos atrás, né, desde o período absolutista, lá com Elizabeth I, a Inglaterra vem se consolidando como uma grande potência naval, então não vai ter misericórdia, né, com os chineses e vão atacar várias cidades, bombardear várias cidades, o que vai gerar a capitulação, a rendição do governo imperial e a imposição de dois tratados extremamente cruéis, humilhantes para os chineses, né, os chamados tratados desiguais. E o primeiro dos tratados desiguais foi o Tratado de Nanquim, né, que obriga a China a abrir vários portos que antes eram fechados aos estrangeiros, né, abrir para os ingleses desembarcarem seus produtos, vai obrigar que os chineses, que o governo imperial aceite o tráfico de ópio, né, e vai obrigar ainda a China a pagar uma pesada indenização em ouro pelos custos da guerra. Quer dizer, além
de terem sido bombardeados, né, eles ainda têm que pagar todos os gastos que a Inglaterra, o governo inglês teve com a Primeira Guerra do Ópio. E o segundo tratado, né, também foi igualmente humilhante, né, propõe dobra, né, a quantidade de portos que os chineses têm que abrir para os ingleses, e também impõe uma pesada indenização de guerra e ainda inclui uma cláusula de aceitação dos missionários cristãos. Né? O processo de evangelização, de cristianização, era bastante criticado, né? Era bastante, não era aceito, né, pelas autoridades imperiais, e também há uma imposição religiosa aqui nesse momento também. Pessoal, nesse contexto, né, durante a Segunda Guerra do Ópio, nós vamos ver um outro conflito aqui também na região do território chinês, que é pouco estudado na escola, né? A gente ouve pouquíssimo falar desse conflito, né, a rebelião dos Taipings, ou Guerra Civil Taiping, né, que vai ocorrer aí durante a Segunda Guerra do Ópio, né, e vai se estender um pouquinho mais por quatro anos, que, pessoal, foi um dos maiores massacres da humanidade. A estimativa de historiadores aí é de 20 milhões de mortos. Né? Enquanto a gente estuda na escola, né, que o maior massacre da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial, né? Mas aí estima-se a Segunda Guerra Mundial entre, no máximo, 17 milhões de pessoas que morreram, né? Que já é muito, né? Morreram em decorrência da Segunda Guerra Mundial. E aqui na rebelião dos Taipings nós temos um índice de mortalidade muito maior, né? Imenso. Né? Se a gente somar ainda todos os problemas que envolvem, né, o imperialismo, né, a dominação de uma outra potência, as inúmeras secas que acontecem, a fome, né, os historiadores acreditam que no século XIX na China, na metade do século XIX até o final, né, teriam aí uma baixa de 60 milhões de chineses tinham morrido nesse espaço de tempo, em decorrência dessas inúmeras revoltas, em especial a dos Taiping, que foi um verdadeiro massacre, né? E outros problemas, né? Fome, outros problemas diversos. Então, isso prova, né? Isso é mais um ponto, né? Que a gente já falou sobre o extremo eurocentrismo dos estudos históricos, né? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial deixou muitos mortos, a Segunda Guerra Mundial ainda mais, mas a gente não ouve falar dessa revolta aqui, né? Na rebelião dos Taipings a gente sabe muito pouco, só mais quem se especializa em história, às vezes nem isso, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação não tinha disciplina de História da Ásia. Né? Então também para mim um assunto novo e é surpreendente saber e constatar como a história que não é europeia, que não é ocidental, cai no esquecimento. Né? Então o que foi essa rebelião dos Taiping? Na verdade foi um confronto entre as forças, o exército da China imperial e rebeldes, né, um grupo rebelde inspirado por um líder carismático, um líder religioso, uma pessoa que se converteu, um chinês que se converteu ao cristianismo e acabou fazendo uma mistura de ideias cristãs com ideias radicais de igualdade social. E é interessante que essas ideias aqui da rebelião dos Taipings acabam influenciando a Revolução Comunista mais à frente, né, na China, mas é um grito dos excluídos, né? Muitas pessoas vão aderir nessa revolta, especialmente pessoas de etnias minoritárias, né, que não eram favorecidas dentro da China da China imperial nesse momento, da dinastia Qing, né? Então, é um conflito armado entre grupos rebeldes. Então, é uma guerra civil, né, gente? Entre grupos rebeldes contra as forças imperiais. A maior parte desses rebeldes formados, então, por pessoas excluídas da sociedade. Então, são os inúmeros conflitos. A violência vai escalonando de uma forma
a ponto que o governo imperial não consegue mais conter, precisa contratar mercenários, soldados, né, mercenários, até mesmo da Inglaterra, né, que era a grande algoz da China nesse momento, mas precisa contratar soldados mercenários ingleses e também norte-americanos para conseguir abafar essa revolta. Depois de muitos anos de conflito, né, eles conseguem, o governo imperial sai vencedor, o imperador sai vencedor, mas é muito fragilizado, né? As ideias de opressão do governo, né, acabam enfraquecendo bastante, né? Aquela devoção que o povo chinês tinha ao imperador vai cada vez mais se esvanecendo. Então, é um movimento que a gente diz que enfraquece bastante o governo imperial nesse momento, tá? Já está bastante enfraquecido pelos duros golpes da Inglaterra e agora também pela oposição do povo, a oposição popular. Nesse contexto também nós temos uma revolta semelhante, né? Ao final da rebelião dos Taiping, nós temos a revolta Dungan, que também vai ser bastante violenta, né? Também de cunho religioso, agora de uma minoria chamada de Dungan, né? Que professa a religião islâmica, né? E também vão enfrentar as tropas imperiais e o exército imperial, acabam sendo massacrados e a sua grande maioria, essa minoria étnica vai ser expulsa da China e eles vão habitar especialmente a região da Rússia e do Uzbequistão. Tá, gente? E por fim aqui uma outra revolta desse contexto aqui do final do século XIX, né, já quase entrando no século XX, a revolta dos Boxers, né, que também começa com atos de vandalismo, né, e uma crítica à ação, à falta de ação do governo chinês diante da invasão dos ocidentais. Então, novamente, é uma revolta popular contra o governo. Aqui o nome, né, Boxers, foi dado pelos ocidentais, né, porque os líderes aqui dessa revolta são praticantes de artes marciais, né, não são boxers, não são praticantes de boxe, né, mas como que os ingleses chamavam o Kung Fu, né, chamavam de boxe chinês, né, então ficou revolta dos boxers porque os líderes aqui formavam uma sociedade extremamente ultranacionalista, né, os líderes são praticantes de artes marciais e vão principalmente criticar e se insurgir contra o governo chinês que não dá uma resposta adequada para essa invasão ocidental. Então, gente, todas essas revoltas, elas contribuem, tanto essas lutas internas e externas, elas vão contribuir para enfraquecer bastante o governo imperial e permitir o domínio inglês sobre a China. Bom, agora falemos um pouco do Japão e das grandes transformações que ocorreram também no século XIX, agora no Japão. Bom, pessoal, falar de século XIX no Japão é falar da era Meiji, o J tem pronúncia de D, Meiji ou Meiji, né, que significa governo, regime iluminado, né, é conhecido como o período de progresso, né, de grandes transformações, de rápida industrialização do Japão. Bom, pessoal, o período Meiji durou 45 anos, né? E podemos dizer que foi extremamente importante para a história do Japão, né? Para o processo de desenvolvimento do Japão, porque tornou esse país uma das grandes potências mundiais capitalistas, né? Depois que o Japão passa por esse processo de industrialização, o país também vai se tornar uma potência imperialista, né? Enquanto a China, a Índia e Malásia, Indonésia, Filipinas, todas as regiões estão sofrendo com
com o imperialismo das potências europeias, o Japão vai se tornar uma potência imperialista. Bom, retomando um pouco o que a gente aprendeu da aula passada, né, antes do período Meiji, ou Meiji, né, o Japão era governado pelo poder dos shoguns, né, esse período era chamado do período do shogunato, né, que, fazendo uma comparação bem tosca, né, seria o equivalente a um poder dos senhores feudais, né? Existia um imperador? Existia. Só que esse imperador ele não tinha força, diferente que a gente viu na China, né? Que o imperador sempre teve muita força, né? Tinha grupos que discordavam, óbvio, tem discordâncias, mas um imperador conseguia ter bastante força e domínio sobre o país. Aqui no Japão não, né? Durante todo esse longo período aí do shogunato, né, o poder estava bastante fragmentado na mão dos daimyos e do shogun também, que eram líderes militares, né? Eles acabavam muitas vezes, às vezes concordavam, outras vezes rivalizavam com as decisões do imperador, mas o imperador em geral não mandava muito. Então, esse é um momento, né, o período Meiji é considerado também como uma restauração, um período de restauração do poder imperial. Tanto que ele foi precedido, né, antes do período Meiji, quer dizer, esse fortalecimento do imperador ele não ocorreu de forma fácil, de forma tranquila. Na verdade, nós temos algumas décadas anteriores de lutas fratricidas, né, ou seja, lutas internas, uma guerra civil, né, dentro do Japão, né, entre grupos que apoiavam o imperador e outros grupos que apoiavam os shoguns, né, e depois de todos esses conflitos foi possível restaurar o poder imperial e fortalecer então o poder. Há uma centralização política então no Japão. Então, aqui no slide, né, esse período que eu estou falando foi entre 1866 e 1868, né, em que nós vamos ter uma guerra civil, né, entre forças que vão apoiar o shogun. Né? Lembra que nós vimos na aula passada, nesse momento, o shogunato está na mão do clã chamado Tokugawa. Né? Os shoguns são aqueles que têm exercem influência, né, sobre os samurais. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de samurai, visto algum filme sobre isso, né? Então, os samurais são aqueles guerreiros, né, que são obedientes ao shogun. E do outro lado, né, nós temos pessoas que vão ser adeptas do poder imperial. Né? Então, há um período de luta generalizada em que no final, as forças imperiais vão prevalecer. A restauração, a revolução Meiji, ela vai ser impulsionada especialmente pelos Estados Unidos, né, na figura do almirante Matthew Perry, né, que teria chegado ao Japão, né, e já fazendo uma série de imposições, obrigando a abertura dos portos aos comerciantes norte-americanos, né, lembrando que, assim como a China, o Japão também era muito fechado a influências estrangeiras, né? E isso vai gerar para o Japão um grande avanço em termos de modernização, né? Na área tecnológica e nas relações comerciais. O modo de vida ocidental vai ser adotado, até mesmo os costumes, as roupas. Vai haver grande influência norte-americana, então, nesse momento. No âmbito político, nós vamos ter muitas inovações também. Vai ser criada a primeira constituição do país, né? Vai se criar então uma monarquia constitucional, né? Ou seja, uma monarquia que não está acima das leis, né? Ela obedece, o rei também, o imperador também obedece às leis, né? Então vai ser um governo um pouco mais democrático, né? Vamos ter importantes reformas legislativas, unificação de todo o país, criação de exército, centralização política e fortalecimento do Estado, criação também de uma moeda unificada, né, que vai valer para todo o território, o Ien, né? Vai se instaurar também o ensino primário obrigatório, criação de universidades, ferrovias,
né? Então, vai ser bastante benéfico aqui nesse momento, permitindo ao Japão se tornar também uma potência que vai ter um papel relevante, como sabemos, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Mas isso a gente vai ver mais à frente. E sobre a Índia, o capítulo 2 enfatiza a revolta dos cipaios, também muito importante para a gente entender todo esse contexto de imperialismo no século XIX na Ásia. Vimos na aula 1, né, que o contato com os ocidentais na Índia já vai começar, já existe há um certo tempo. Na verdade, é o comércio das especiarias que vai motivar as grandes navegações. E nesse contexto, então, de industrialização da Inglaterra, a Índia vai se tornar, então, um importante mercado consumidor para escoamento dos produtos ingleses. Ao longo do século XIX, nós vamos ver, então, a consolidação do domínio britânico na região da Índia, e a revolta dos cipaios vai ter uma influência significativa na perda total de autonomia deste país, né, se tornando então domínio completo da Inglaterra, né, se tornando uma extensão do território inglês. Então, a Guerra dos Cipaios foi uma insurreição popular armada, né, uma luta da população, né, contra a dominação inglesa na Índia. Essa revolta ocorreu aí entre os anos de 1857 e 1859 e foi encabeçada principalmente por membros do exército, né, soldados hindus e muçulmanos, insatisfeitos com a dominação e exploração britânica no país. Além da extrema exploração, essa revolta tem causas múltiplas, entre elas culturais também. Uma das principais causas foi o alistamento obrigatório, né, de jovens indianos no exército da Companhia Britânica das Índias Orientais, e que esses jovens então deveriam garantir toda a segurança do transporte e comercialização de produtos que circulavam, né, entre Inglaterra e a Índia. E um grande problema foi a falta de sensibilidade, né, das autoridades inglesas com os costumes, com a religiosidade, com a cultura indiana, né, porque esse recrutamento dos jovens para o exército misturava muito as várias castas sociais, né? Sabemos que a Índia tem o famoso sistema de castas muito rígido, né, em que pessoas de castas diferentes muitas vezes não podem se relacionar. Isso causou bastante insatisfação social. Além disso, havia ainda péssimas condições de alojamento, péssimas condições de trabalho, má alimentação, baixa remuneração. E o estopim para o conflito, né, além de todas essas insatisfações, o estopim para o conflito foi a circulação de um boato, né, de que as autoridades inglesas iam utilizar gordura animal de vaca e porco para impermeabilizar as munições, né, dos fuzis que eram utilizados na Índia, né, pelos soldados indianos que foram recrutados, né, para trabalhar para os ingleses. E como eles tinham que rasgar com a boca, né, o invólucro nas cápsulas dessa munição, eles acabavam, eles tinham o temor, né, que poderiam ingerir aquela gordura, né, que para os hindus, né, a gordura da vaca, do boi, né, era intolerável, né, ingerir, né, porque era um animal sagrado, e para os muçulmanos o porco, né, não poderia ser ingerido. Bom, apesar dos esforços, né, das autoridades inglesas para desmentir, né, dizer que não era usado gordura animal, esse boato foi se espalhando e acabou gerando, então, deu início aos conflitos. Também foi um conflito que gerou bastante violência, né? Os líderes foram todos executados. As autoridades inglesas conseguiram abafar, né, o levante,
mas gerou algumas consequências. A empresa, né, que existia lá há alguns séculos atrás, né, a Companhia Britânica das Índias Orientais foi extinta e dá início a um período de domínio direto da Inglaterra sobre a Índia. Então, inclusive, a rainha britânica na época, a rainha Vitória, se tornou imperatriz da Índia. Ela se proclamou imperatriz da Índia e as várias autoridades, né, governantes na Índia, elas vão ser todas compostas por pessoas provenientes da Inglaterra. E dentro desse contexto, né, de revolta dos cipaios, temos episódios de grande violência, como o massacre de Bibigá, né, que foi citado no texto, em que mulheres e crianças ingleses são barbaramente massacrados pelos revoltosos. Bom, a situação do Vietnã no século XIX é de gradual perda de independência. Vimos também na aula passada como se deu a entrada do interesse imperialista francês na região do Vietnã. Então, o século XIX marca a ampliação da presença e do domínio francês na região do Vietnã, a ponto de, ao final do século, o Vietnã já estava totalmente pertencente à chamada Indochina Francesa, que aí compreendia os territórios do Vietnã, do Laos, do Camboja. Lá no texto tem uns mapinhas bem detalhados, eu sugiro que vocês deem uma olhada também nesses mapas, tá, gente? Muito importante para a gente entender melhor. E esse domínio francês não foi nada amigável, né? O imperialismo não tem esse interesse, né? O governo francês vai impor uma série de mudanças políticas e culturais significativas na sociedade vietnamita, sempre desrespeitando, né, gente, a cultura local. Isso é uma grande característica do imperialismo. É um momento, né, que nós falamos lá no começo da aula, é um momento de imposição da civilização europeia em territórios não brancos. Um sistema educacional de estilo ocidental foi desenvolvido, baseado no catolicismo, né, foi propagado e imposto, né, na nação. A população, em sua maioria, foi obrigada a exercer trabalhos forçados, né, quase que uma escravização, né, gente? Trabalhos extremamente penosos, né, nas plantações de tabaco, de chá, de café, trabalhos assim extremamente desgastantes, com baixos salários. Isso vai gerar também uma série de revoltas na nação, que levou a ataques também, inclusive um desses ataques que gerou até mesmo a morte do imperador. E vai se consolidando um domínio extremamente cruel na região do Vietnã e na região da Indochina, né? Somente interrompido esses ataques, essas campanhas militares, somente interrompidas de forma muito breve, quando a França se envolve, né, na chamada Guerra Franco-Prussiana, que vai ocorrer ali entre 1870 e 1871. Essa guerra em que a França sai vitoriosa e acaba anexando territórios que eram da Prússia. A Prússia, pessoal, é uma região bastante desenvolvida ali na Alemanha, tá, gente? E aí a França consegue tomar alguns territórios muito importantes, ricos em matérias-primas, que eram ali da Prússia, né? Em especial a região ali da Alsácia-Lorena, que vai ser uma das motivações que nós vamos ver mais à frente na Primeira Guerra Mundial também. E o texto finaliza falando brevemente sobre as Índias Orientais Holandesas, né, que foi a colônia fundada pelos holandeses
E aí a atuação dos holandeses aí é um pouquinho mais antiga, desde aquele período lá das grandes navegações, né, da corrida da primeira fase colonial, né, europeia. E as Índias Orientais Holandesas, então, compreendia todo o território onde hoje é o país chamado Indonésia. Então, durante o século XIX, né, a hegemonia política e econômica nessa região vai ser da Holanda. Então, nesse momento, negociando ainda um pouco do poder junto com a Inglaterra, porque a Inglaterra ela também vai buscar possessões nessa região ali próximo, na região do Sudeste, que a gente chama de Sudeste Asiático, ali na Malásia também. É importante destacar, né, a importância dessa região da Indonésia para o desenvolvimento, né, da Holanda. De fato, foi uma das colônias mais valiosas da Holanda. Eles também vão atuar na África, né, vão ter possessões na África, mas essa é uma das mais valiosas e que vai gerar mais a exploração, né, da população local, dos recursos locais, é que vai gerar mais rentabilidade para a Holanda durante o século XIX. Assim como a gente viu nos outros locais, uma dominação baseada em uma rígida estrutura hierárquica, né, que coloca o elemento europeu como superior, subordinando então os nativos, né, considerados inferiores. Então, é uma dominação extremamente cruel, assim como a gente vê nas outras regiões, tá? Pessoal, por hoje, para não me estender demais, já ficou grande o vídeo. É isso. Leiam o texto, assistam a aula todinha e façam atividade. Qualquer dúvida é só colocar lá no fórum. Abraço, obrigado por assistir até aqui.